entrevistas, prestação de serviços, dicas culturais. Todo dia um assunto diferente com profissionais, políticos, entidades e associações. Em Pauta. Apresentação Luiz Roberto. Agora. Sou eu. E como é que você tá? Tudo bom? Beleza, começando o programa Em Pauta desta terça-feira, hoje dia 10 de março de 2026. A gente tá junto aqui agora 12:07 e hoje o nosso convidado, vereador de Jundiaí aqui pelo PSD, vereador Daniel Lemos, ele que foi eleito com 1.867 votos em 2020 e agora reeleito com 2.880 para o mandato de 2025 a 28. Se eu tiver errado aqui, você puxa a orelha do Kita, que essa é a pauta dele, tá bom? Mas qualquer coisa o Daniel fala aqui pra gente. Tá bom? Boa tarde, Daniel, tudo bom? Tá ligado lá o microfone dele já? Tá ligado? Liga pra gente lá que... A gente sempre esquece da ligação do microfone, né, Kita? Pra dizer que é ao vivo, né? O programa, tá certo. Tá bom, essa semana passada a gente não teve o programa, que a gente tava fazendo algumas alterações aqui na parte de equipamento. E a gente voltando hoje com o programa Em Pauta. Boa tarde, Daniel Lemos. Obrigado pela presença, por ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente hoje. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Kita. Obrigado pela recepção aqui na Nova FM. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês têm feito um trabalho importante e significativo na comunicação da nossa cidade. Passar informação para o cidadão é muito importante, eu prezo por isso e conto com isso. Só corrigir a votação, na primeira eleição foram 2.315 votos e agora reeleito com 5.829. Caramba! Então é o dobro aí do que a gente tava falando quase, hein, Kita? Tá louca. Isso que é bom, sabe o que é? Que é programa ao vivo. Exato. Programa ao vivo, a gente dá uma derrapada, que é legal. Porque a gente assiste alguns programas hoje, que os caras vão lá, grava, aí você fala o que quer, põe o que quer, coloca o que quer, errou, voltou. Mas nos podcasts da vida, que não é podcast, aqui é broadcast. Broadcast, porque nós temos o FM e também nós temos as redes de transmissões aí. Então não é podcast. O podcast é um programa de rádio, né, Daniel? E você tem... Como é que o Daniel Lemos entrou na política pra... É uma pergunta bem clichê, né? Mas é interessante a gente perguntar, porque já é o seu segundo mandato e novo pra caramba ainda. A gente já agradece e fala pra gente um pouco da sua história, que levou você aí. Eu sempre falo que a política ela tá no meu sangue, assim, e no meu sangue mesmo, porque eu fico olhando a nossa família, não tem uma grande quantidade de pessoas que são políticas, né? Um tio ou outro que curte um pouco política, mas não são políticos, né? Então eu curto isso desde a época de escola. E lá no pré eu já me sentia preparado para representar os alunos, por exemplo. E aí eu era representante de sala, daí você vai para o fundamental, representante de sala de novo. Aí você vai para o ensino médio, representante de sala, líder de Grêmio Estudantil. Então eu fui eleito 3 vezes presidente do Grêmio Estudantil lá na Escola Diógenes, no bairro onde eu moro. E aí depois a gente constrói a pauta de associação de moradores de cuidar do bairro. Então eu sempre tive esse viés de organizar as coisas, cuidar das coisas, e aprendendo ao longo do tempo, porque o Daniel jovem, diferente do Daniel agora, e depois ele vai ser diferente, porque com os anos a gente vai aperfeiçoando e aprendendo, né? Errando e acertando o tempo todo. Mas eu começo ali no viés estudantil, de escola pública, no pré, fundamental, ensino médio, Grêmio Estudantil, e depois a gente cria a Associação de Moradores da Região do Retiro, com a intenção de transformar o bairro, cuidar dos equipamentos que estavam abandonados, e aí a gente foi transformando ao longo do tempo, e aí os moradores escolhem o nosso mandato para poder trabalhar. Então a gente se candidata pela primeira vez e ganha pela primeira vez. Foi um presente de Deus para nós, porque é muito difícil ganhar de primeiro, né? Com 2.315 votos. E aí a gente segue com a transformação da região do Retiro, acolhendo outros bairros. Agora é a Vila Ana também, tá com a gente, fazendo um trabalho legal. O vereador, ele é da cidade, exato, né? Não é do bairro, sim, né, Daniel? A gente vai respeitando os trabalhos dos colegas, porque cada um tem uma ação ali, mas às vezes ou a gente faz compartilhado, ou a gente acaba conhecendo as pessoas de outros bairros que não tem ali um trabalho de algum colega, e a gente acaba mostrando o nosso trabalho, e as pessoas gostam, a gente começa a trabalhar. Mas eu prezo sempre pelo respeito, porque às vezes tem um colega que está fazendo um trabalho ali na comunidade, um trabalho
trabalho diferente, porque aí cada um usa a estratégia que acha melhor. E aí a gente acaba respeitando, porque senão é outra pessoa fazendo a mesma coisa. Então, a cidade é grande, dá pra gente se ocupar, a gente se dividir em alguns assuntos. É importante ter, pelo menos, todo mundo cuidando de tudo um pouco. Então, o bairro, às vezes, que não tem um representante ali, a gente apresenta o nosso trabalho, né? Faz um network, né, do nosso trabalho, apresenta o Media Kit do que a gente tem de proposta para fazer. Se os moradores aceitam, a gente vai lá e começa a desenvolver um trabalho lá. É assim que a gente faz com as lideranças comunitárias ou com os próprios moradores. Mas a minha história começou ali na escola. Na escola, sempre na escola. A escola é um negócio fenomenal, né? E a gente fala de atuações, né? Quando você foi... quantos anos você tinha quando você entrou lá a primeira vez? Eu tinha 29. 29 anos, né? Aí o cara entra lá, vereador, 29 anos. Quais foram os seus principais... as suas principais lutas que você reivindicava lá, como sendo era o Luiz Fernando? Era o Luiz Fernando, né? E o Martinelli já era o vice, né? O Gustavo Martinelli era o vice. Já era o vice, né? E como é que você falou, bom, tô aqui agora, o que eu vou fazer? Como é que foi um resuminho rapidinho desse seu primeiro mandato? A relação com o prefeito, Luiz, na época, era como presidente da Associação de Moradores. Ele sempre nos recebeu ali para falar sobre as reivindicações da região do Retiro. Então a gente iniciou pela transformação do centro esportivo, porque era o maior equipamento público da região, e ele estava abandonado, com tráfico lá dentro. Então a gente apontou as necessidades, a gente se disponibilizou para ajudar a resolver o problema, o Luiz nos atendeu e aí a gente começou a transformar junto, porque a gente depende da prefeitura para isso. Mas quando ganha a eleição, eu muito assustado, né? Porque, de novo, de primeira é muito difícil ganhar, então eu lembro que era pandemia, você não podia comemorar muito ainda, então a gente estava na frente da casa da minha avó comemorando, e caiu dentadura dela, e saímos de pijama, então foi uma emoção, né? E aí a gente começou ganhou, agora a gente vai precisar trabalhar. Só que eu sempre prezo pela transparência. Vamos fazer um mandato transparente, vamos fazer um mandato que ouve as pessoas, rua a rua. Então a primeira ação que a gente pensou foi o gabinete na rua, que era uma coisa simples, era uma mesinha, banquinhos e um banner nas feiras conversando com as pessoas, para entender as necessidades que elas precisavam. Só que para isso você precisa estar lá para ouvir, você precisa estar disposto para ouvir, né? Então a gente sentava, a pessoa sentava, ela falava, e aí a gente produziu projeto de lei, daí a gente ajudou a resolver vários problemas ali nos bairros que precisavam resolver, principalmente ali na região do Retiro. Então eram detalhes que precisavam acertar dentro das escolas. A gente tem praticamente 7 escolas municipais ali, contando com creche, fundamental e ensino médio, uma escola estadual, 3 equipamentos de saúde, um centro esportivo, uma média de 32 áreas de lazer. Então a gente precisava arrumar tudo isso que estava abandonado. Só que antes de arrumar, eu falei, eu quero ouvir, para saber onde eu começo, por onde eu começo. Então a gente começou nas escolas, centro esportivo, que são os equipamentos que as pessoas mais utilizam ali. E ali a gente foi ouvindo, fazendo pesquisa, aí monta a mesinha na frente da escola, na saída para conversar com os pais. E aí o primeiro mandato foi isso, a gente ficou 1 ano praticamente ouvindo e fazendo pesquisa, para saber o que a gente o que as pessoas queriam, o que as pessoas querem. E eu gosto de ouvir até hoje, né? Tanto é que a gente avança agora com a proposta do Combinete, que sexta-feira agora a gente faz 1 ano do Combinete, que mais pra frente eu vou contar pra vocês a proposta aí que a gente avançou nessa escuta com os moradores com o Combinete. Agora a gente tá partindo pro segundo ano de mandato já. Como é que foi esse primeiro ano aí, agora com mudança de prefeito e tal, não é? E a gente sabe que no comecinho lá teve lá as coisas políticas que acontecem, né? Coisas que fazem parte da política. E esse primeiro ano o Daniel Lemos atuou de que forma? E o mais interessante foi sentar, bater um papo com o prefeito e falar, vamos estar junto, o que interessa é a população, as idealizações partidárias a gente deixa de lado e vamos tocar o barco aí, vamos administrar a cidade, todo mundo junto. O primeiro mandato foi de experiência, né? Aí o segundo mandato já com um pouco mais de experiência,
a gente recebe um novo prefeito com uma proposta de parceria pensando na população. É o que eu sempre falo em todas as esferas que existem do país, federal, estadual, municipal. A gente precisa sentar na mesa e discutir a cidade, debater o problema, reconhecer o problema e resolver o problema junto. Recentemente eu fiz um vídeo sobre mobilidade e eu falei, Jundiaí tá parado que tá para andar na rua, mas a gente consegue resolver isso junto. Então o Gustavo, muito acessível, nos recebeu ano passado, nos recebeu esse ano para ouvir as prioridades tanto da nossa região, do Retiro, da Vilana, mas também propostas de cidade, que na campanha eu falava muito sobre mobilidade. Hoje, Jundiaí precisa investir mais em mobilidade, em ações de mobilidade, para a gente poder viver melhor aqui sobre o aspecto do nosso trânsito. Então ele acolheu tudo isso e aí a gente agora vai com o secretariado para a gente propor isso em forma de lei ou propor ações para a gente melhorar o viário da nossa cidade. Outros vereadores também têm adotado essa bandeira porque isso interfere muito na vida social das pessoas. Para chegar no trabalho, para voltar para casa, para deixar o filho na escola. Então tudo isso precisa de um planejamento que eu acho que ainda há tempo para a gente resolver. Só que a gente precisa fazer junto. Então o que eu sempre fiz na minha vida... Problema político, ele vai existir, a gente também resolve isso aqui junto, só que a prioridade para mim é a população. Sem dúvida. Então, se tiver que, olha, os dois estão brigando aqui, então deixa brigar. Eu quero saber o que a gente vai resolver para a cidade. Tá? Porque é nítido, enquanto o político briga, é a população que perde. Isso em todas as esferas ou até mundo. Né? Tá as guerras aí. Que acontece no Brasil hoje também. Guerra. Exatamente. No Brasil também tá assim. Então, é isso que a gente precisa se ponderar. Nós, políticos novos, precisamos entender. A discussão política ela vai existir, sim, com respeito, ela é natural. Mas a gente precisa resolver o problema. A prioridade é resolver o problema. Seja ele pequeno, ou médio, ou grande, a gente precisa sentar na mesa para resolver. E eu tenho esse perfil, né? Eu deixo, às vezes, as minhas opiniões individuais de lado para a gente poder resolver o coletivo. A política é coletiva, ela tem que ser coletiva. Porque se o individual se sobrepor, tá errado. É verdade. Então eu deixo, às vezes, os assuntos, opiniões de lado, porque cada um tem uma também, nós somos seres humanos, pra gente resolver o coletivo. Então eu prezo isso o tempo todo, seja em qualquer conflito que exista ali ou na Câmara, ou com o Executivo, ou o Executivo e a Câmara, eu tento amenizar da melhor forma pra gente pensar no cidadão. Então é um ano de encontro de um novo mandato, de novas pessoas, de algumas trocas de secretariados, a gente entende, e aí a gente vai e retoma de novo, mas o importante é o trabalho não parar. Exatamente. Não parar. E eu tô disposto a ajudar quem estiver lá. Né? Não tô disposto a brigar. Eu acho que esse não é o caminho. A gente briga para defender as pessoas aqui. Agora, brigar por posicionamento, eu não vejo um caminho saudável para isso. Legal essa ideia sua, viu, Daniel? Essa postura sua, porque o que a gente mais vê hoje é o político achando que ele tá num cargo político, ele não é um representante do povo, ele acha que é uma profissão. E a política não é uma profissão. A política é você estar político hoje, você está vereador, tem lá a liberação do povo, né? Tem lá para você poder trabalhar e representar ele, procuração, tem uma procuração do eleitor. O Daniel tem a procuração nossa lá para nos representar. Neste momento. Exatamente. Então, hoje as pessoas, muitas, a gente não generaliza, claro, mas eu gosto de falar que o lance da política é isso aí, gente. O pessoal tem que ir nessa linha de pensamento sua. Buscar a resolver os problemas da cidade, atender o morador, ir até o morador, onde o morador está, e ouvir como é esse projeto seu do combinete, né? Que é uma combinete, é legal. E essa ideia foi bacana, né? Como é que tem sido essa experiência de você montar você leva um gabinete em cada lugar, por exemplo, da cidade, né? Na parte principal, por exemplo, da sua atuação. E como é que tem sido esse projeto aí, Daniel? Olha, um sucesso. Eu estou muito feliz. Sexta-feira agora vai fazer um ano, a gente vai até cantar parabéns para a Kombi. Né? Eu tenho feito uma comunicação nesse sentido. Às vezes eu uso o humor para comunicar e é importante, sempre com muito respeito.
Mas a gente inicia o ano com esse projeto justamente para ele ficar mais acessível às pessoas. Antes era a mesinha, agora é a Kombi. E a gente junta os dois e aí a pessoa tem a oportunidade de entrar na Kombi, às vezes é um assunto mais reservado. Tá. E aí é uma coisa simples, é o banco da Kombi, uma TV pra gente pesquisar alguma coisa. E aí dá esse atendimento mais dentro das feiras, mais estruturado. E aí mesmo com chuva a gente consegue levar, inclusive o Combinete tá aqui na rua, a gente anda bastante com eles, faz agenda. Eu vim, ele tá aí estacionado. Depois vamos tirar umas fotos lá. Vamos tirar uma foto lá. E aí ele vem com uma estrutura maior de comunicação, de atenção às pessoas. Então a gente pode fazer uma reunião na rua, para ali na calçada, tem uma escadinha, ou senão a gente atende ali, mesmo ali fora. Mais essa proposta um pouco rústica, porque Kombi é um veículo um pouco mais antigo, mas também tem essa questão do atendimento. Porque antigamente as pessoas iam bastante na Câmara, hoje não. Mas se tiver que atender na Câmara, eu vou atender, não tem problema nenhum. Mas a preferência é eu ir até as pessoas. Eu não tenho medo de ir até o problema legal, ou a situação. Né? O povo gosta disso aí também, né? Você tá, o vereador tá ali, ó, vamos lá falar com ele. Exatamente. Pô, show de bola, que legal. Então eu paro ela em algumas feiras, paro ela à noite. Tem alguns dias que eu faço à noite, porque tem gente como tá trabalhando durante o dia. Então eu paro ela em algum espaço movimentado à noite, anuncio que eu tô lá e a pessoa tem a oportunidade de conversar. Às vezes no domingo, final de alguma missa, você coloca na rua. Então sempre alguém tem alguma dúvida. Eu sempre falo que o poder público é imenso de informações. É muita coisa, e nem todo mundo sabe tudo, nem eu. Então o que eu não sei, eu procuro saber, depois eu retorno. O que eu sei, eu já respondo lá. Então, a gente consegue dar esse caminho para a pessoa. Você precisa fazer isso, esse é o caminho, faz dessa forma, ou não faz dessa forma. Esse é um caminho novo, a gente precisa estudar ele. Mas é uma forma da gente estar ali com as pessoas. Então, a Kombi roda a cidade toda, as pessoas que querem conversar, e é a atração. Tem uma programação? Né? Tem uma programação certa? Toda sexta-feira eu tô na feira da região do Retiro, ou quarta-feira à noite eu tô em algum lugar, mas eu dependo muito das pessoas. As pessoas praticamente fazem a minha programação. Eu falo que a minha agenda é baseado no munícipe. Então, eu estou à disposição. Marca, eu vou e a gente vai tratando. Às vezes uma reunião já leva a outra. Às vezes uma reunião na prefeitura a gente vai de Kombi também. E como é que tem sido as pessoas, assim, o resultado? Olha, o resultado está muito bom nas pesquisas que a gente tem feito. As pessoas estão felizes com esse meio de comunicação, porque ele é fácil, ele é rápido. Eu me comunico muito bem, minha assessoria também, o meu time responde muito bem, eu respondo muito bem também no WhatsApp, mas a hora que chega é um sucesso com as crianças, principalmente. Todas as crianças querem entrar, querem andar. Eu vou seguindo todo ano a carreata de São José, operário lá na minha paróquia, a gente leva a Kombi também. Então as crianças querem estar lá dentro, porque tem a TV. Então é bem legal, o resultado tá bem bacana. A gente para na feira, as pessoas já sabem que podem contar com o atendimento ali, se eles precisarem. Então eu paro a Kombi e fico esperando, ando um pouquinho, mas as pessoas sempre... Nossa, Daniel, eu olhei a Kombi, lembrei que eu precisava te fazer uma pergunta. É isso. Ou às vezes, Daniel, eu preciso falar com você essa semana. E às vezes não tem agenda, eu falei, vai lá sexta-feira. Tá ótimo. Então eu já agendo na sexta-feira na feira, a pessoa vai lá. Ou se não, eu vou à noite lá na casa dela, mas ela sabe que ela tem toda sexta-feira um dia fixo para ela conversar comigo. Legal, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Muito legal. Sabe por quê? Tem vereador que na época da campanha, ele é acessível, está em todo lugar, né? Estamos aqui, estamos ali, não sei o que, tal, e beleza. E aí quando você ele ganha a eleição, assessor. Você tem que falar com o meu assessor. Porque é o assessor, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Cara, isso é uma baita de uma palhaçada, né, velho? Isso é uma base de uma palhaçada. Então, eu falo pra esse vereador, pra esse prefeito, seja o que for, você tem que fazer isso aí, cara. Você tem que ir no povo, tem que falar com o povo. Não tem que ficar lá na salinha, trancado tal, e atender. Vou atender a hora que der, a hora que eu quiser, né? É complicado. E a gente fala falando desse projeto seu aí da Combinete, tem as prioridades. Você tem as prioridades aí, a gente sabe que o Martinelli tem que ter recebido bem lá, tem aderido aí às ideias e tal. Quais são as prioridades agora dessa data para até 2028 aí, para os seus eleitores, né? O que você tem para as prioridades? Pensando um pouco como cidade, dois temas que a gente pegou os desastres naturais,
tanto as enchentes quanto as queimadas na cidade. A gente fez uma ação ali no Morro da Baleia, principalmente com o coletivo Japi, que faz um ótimo trabalho ali na Serra do Japi, o pessoal da bike que utiliza lá. A gente tem construído essa relação. A gente visitou os locais mais graves de enchentes, foi mais de 20 locais que a gente foi visitar para cobrar que a prefeitura resolva esses problemas. Então, o Gustavo já resolveu bastante, principalmente de desassoreamento que precisava fazer, e alguns pontos com essas chuvas desse ano não inundaram por conta desse trabalho efetivo da prefeitura, né? E a gente tem apontado várias ações que precisam ser feitas para ontem. A gente sabe a questão orçamentária, mas é preciso fazer. Então a gente foi visitar todos, terminamos semana retrasada, agora a gente cria o relatório, mostra para a gestão e fala, olha, baseado no relatório da Defesa Civil, junto com as nossas visitas, porque foi todo mundo, foi a Defesa Civil, Planejamento, Serviços Públicos, todo mundo foi visitar, então tá todo mundo muito alinhado sobre os problemas e as prioridades. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho via cidade, na frente parlamentar que a gente criou ali na Câmara com alguns outros colegas vereadores. Uma outra temática, cidade, é a mobilidade, né? A gente precisa avançar em alguns trechos da cidade, e aí eu tenho falado muito sobre o semáforo inteligente, que é uma tecnologia da IA que identifica ali o problema na hora para poder liberar alguns momentos mais rápidos. Ali eu exemplifico a Pão d'Oro, que é na nossa região, que tem vários semáforos e tem que ter, porque é um cruzamento, é pedestre, e aí a gente precisa organizar, e essa inteligência artificial vem modernizando isso dentro das cidades. E aí a gente amplia para os outros pontos da cidade, que há demanda dos outros colegas também, pedido de resolução, mas o Gustavo tem se empenhado a comprar essa inteligência artificial para modernizar esses trechos que precisam ser modernizados, porque às vezes é um tempo que só vai calcular os segundos ou os minutos na hora. E essa inteligência faz isso, algumas cidades já têm feito e tem dado super certo. Agora, olhando um aspecto muito ali na região do Retiro, Vila Ana, que a gente tem feito um trabalho desde 2017 na Associação de Moradores, no primeiro mandato, a gente está terminando o Parque dos Ipês, em frente ao cemitério. Está atrasado por conta da chuva, porque mexe em terra e cimento, e para isso o tempo tá seco, né? Então eu até seguro um pouco a minha ansiedade, porque a gente quer entregar para as pessoas, porque nós vamos ter uma feira noturna ali toda quarta-feira à noite. Tem a nova caixa d'água também, então o nosso bairro cresceu. Sobre o comércio, sobre os empreendimentos. Então a gente tem uma um reservatório de 5 mil litros, nós vamos ter mais um de 5 mil litros para atender a nossa região e os outros bairros em volta também. E aí tem a continuação da revitalização do nosso Centro Esportivo Benedito de Lima, tem alguns viários que a gente precisa abrir, principalmente em volta da Pão d'Oro, para a gente melhorar o trânsito daquela região, porque virou nosso centrinho comercial. E aí a gente tem as reformas das nossas escolas que precisam ser feitas. Elas são muito antigas. Eu tenho escola lá da década de 70, que é o Floriza Volpe. Então os avós estudaram lá. Então a gente precisa pensar em algumas situações. A nossa nova creche, a gente só tem 2 na região. Então a gente está pensando... E o bairro está crescendo ali, né? Crescendo aquela muito. Região toda ali. Tá. Exato. E aí a nova creche que a gente está propondo também para o executivo, para atender a nossa região. Chegando um pouco na Vila Ana, a gente precisa terminar ali no mutirão, a quadrinha junto com o parquinho. A gente tem um problema de entulho, e esse final de semana a gente, junto à prefeitura, fez o desassoreamento, fez uma limpeza. Então não tem mais o entulho, colocamos a placa. Os moradores têm defendido essa tese de não jogar entulho ali, porque o entulho ele traz problemas de saúde, então ele é uma questão de saúde pública, e a gente precisa minimamente viver no local limpo, né? Para não ter escorpião, não ter rato. Então a gente tem feito esse trabalho lá na Vila Ana. Tem um ponto de calçada que a gente quer melhorar, colocar uma academia, levar uma feira noturna também na Vila Ana. Então a gente tem as nossas prioridades, a gente apresentou isso para o prefeito, e ele se comprometeu a executar isso. E ali na região do Guanabara tem a reforma da UBS Guanabara, né? Ela precisa ser ampliada porque com os condomínios chega mais usuários, então a gente precisa de uma sala nova, de clínico geral, e também uma reforma para deixar a UBS mais acessível, né? Ela é no pleito antigo, né? E ela não tem a acessibilidade necessária que precisa nesses ambientes de saúde. Então, resumidamente, essas são as prioridades aí, mais ou menos até 28. Muita coisa, né, Kita? Muita coisa. Daniel,
Tá ligado aí, liga o microfone seu aí. Vamos lá, Daniel. Bem-vindo aqui à Rádio Nova FM. Boa tarde a todos, né? Como eu costumo dizer, eu espero que essa seja a primeira de uma série de vezes que a gente possa contar com você aqui e você possa vir aqui mostrar para os eleitores, enfim, da cidade o que realmente está sendo feito, enfim, contar um pouquinho do trabalho que se vem fazendo. E olha que aqui a gente não joga confete, né, Luiz, para convidado nenhum, mas acho que a população de Jundiaí é muito atenta, então o pessoal vê que o Daniel é um vereador atuante, então parabéns pela sua atuação. É muito visível que o seu gabinete é um gabinete de portas abertas. A gente espera que todos os vereadores, muitos esse projeto inclusive... da Kombi aí, então, Exatamente. Muitos, inclusive, poderiam pegar o teu exemplo e deixar o gabinete porta aberta. Porque muitos vereadores, Daniel, a gente nem quer aqui colocar você em qualquer situação constrangedora, mas depois a gente vai falar. Mas a gente vai falar de uma forma global, assim, tá? Pra não colocar de uma forma regional. Que tem muito vereador que ganha a eleição, que vence a eleição por méritos próprios, trabalho feito e tal, mas chegando lá, esse vereador ele acaba mudando. Ele esquece que a população deu uma procuração para ele e ele acaba não abrindo o gabinete para a participação popular. Parabéns por essa sua atuação. Espero que você continue dessa forma. E eu tenho um ponto que eu queria trazer aqui para você, uma pergunta, que é sobre a UBS lá do Jardim Guanabara, né? A UBS lá, ela já tem, se eu não me engano, tem um projeto lá. Foi? Uhum. Tem um projeto lá acho que a licitação já tá pronta, é isso mesmo? A UBS Guanabara, a proposta de revitalização inicia lá no governo passado, né? Eu sendo muito justo sobre o assunto da UBS Guanabara. Com uma contrapartida, a gente fez um espaço multiuso atrás, que a gente utiliza para tudo, só que faltou a parte da frente. Então, a gestão passada desenhou o projeto, mas não colocou no processo de licitação. Então, a nossa missão agora é fazer que a gestão nova tire, de fato, isso do papel. Porque a gente tem todos os condomínios que são no território da UBS Guanabara, não da do Retiro, que é próxima, mas como é um bairro muito grande, cada uma tem o seu território, que a gente até redesenhou com as gerentes esses territórios para se organizar melhor. E aí agora a nossa missão é fazer que a gestão atual, de fato, conclua isso, porque basicamente não é uma reforma grande. Mas ainda está em fase de licitação ainda. Ainda não abriu o processo de licitação. A gente combinou que o governo vai abrir o processo de licitação. Como o projeto ficou ali parado, está em fase de atualização de orçamento. Perfeito. Atualizou o orçamento, aí entra no processo de licitação, que é aquele processo natural de todos os municípios, de 3 meses, aí ganha a empresa, aí a outra pode buscar recurso, impugnar, enfim. Aí as empresas ficam se acertando. Aí chega uma hora que escolhe a empresa, infelizmente, às vezes é no menor valor, né? Mas isso faz parte da lei do processo de licitação. E aí a gente conclui, de fato, essa demanda da comunidade, pensando não só na revitalização de acessibilidade, que é importante, mas esse consultório novo que vai aumentar as horas de clínico geral para a gente conseguir atender mais as pessoas dali, porque cresceu demais. E Daniel, enquanto não sai o processo de licitação, a gente sabe que o projeto Colo de Mãe, ele já é uma realidade ali, né? Que inclusive é um projeto da primeira-dama, né? Da Ellen, do Fundo Social. Comenta um pouquinho pra gente como é que foi receber esse projeto, a receptividade desse projeto lá na sua região lá, e como que isso tem ajudado lá o pessoal da região, da grande região do Retiro lá. A Ellen é uma querida, ela vem com várias propostas no Fundo Social que eu concordo, que é descentralizar os cursos. Ela mesma faz o curso, inclusive ela já levou o curso do Pudim, que é famoso ali no Grupo Sol, que é uma instituição, uma ONG do nosso bairro que faz um trabalho legal. Então a mulherada toda sabe fazer pudim, a gente vai levar mais. E aí ela vem com essa proposta do Colo de Mãe, que eu acho incrível o acolhimento da primeira-dama nesse momento, né? Então a gente foi primeiro na Vila Ana, que o projeto teve lá também, então acolhemos as mamães, o próprio Fundo Social junta as doações e tem a oportunidade de ofertar isso para as mamães nesse momento. Depois a gente vai para a UBS Guanabara, também com essas propostas, e aí teve uma empresária que fez alguns sorteios lá, as mamães ficaram felizes, uma ganhou até um carrinho
de bebê, ela disse pra mim que não tinha ainda, né? E aí tava com 7 meses, mais ou menos. Falei, olha que legal, olha que oportunidade do empreendedor também com o poder público juntar tudo e a gente poder se ajudar e fazer o trabalho que é do Fundo Social, que é acolher as pessoas. Então, a Ellen vem abrilhantado o Fundo Social, né, da cidade, acolhendo as pessoas em todos os aspectos, né? Tinha até uma carreta no centro também, que foi intermédio dela, que trouxe para fazer alguma coisa. Ela é bem atuante, né? Isso, ela é bem atuante, ela tem o meu perfil. Ela anda bastante. Ela vai pra cima, ela né? Vai pra cima, ela é bem aguerrida. Eu admiro muito o trabalho da Ellen. Bacana. Daniel, tem um assunto que eu gostaria de falar com você, que é sobre a adutora lá, né, do DAI, que está sendo, a nova adutora que está sendo construída. A gente vê que você acompanha ali, né, que é o novo reservatório, que é de 5 milhões, 5 milhões de litros ali na região do Retiva, né? E a gente vê que ao mesmo tempo você também acompanha ali tudo que acontece na região ali das rodovias, que sempre está tendo um problema, sempre está tendo uma questão para resolver, as encostas ou cai, e aquele ali é uma dor de cabeça. E eu queria colocar no seguinte ponto essas duas questões. Primeiro, para você comentar sobre o reservatório que você está acompanhando ali, enfim, que vai beneficiar bastante a região ali também, e sobre como que é. Primeiro você tem essa questão do DAI. É mais fácil você lidar ali com o poder público, porque o DAI é uma autarquia, mas é um serviço público mais perto. Tem ali uma questão de ser do município. E depois tem a CCR, que hoje é do Grupo Motiva, que primeiramente eles são subordinados em tese ao governo do estado, depois é uma empresa privada, e acho que no final, na última ponta lá, tem o município, né? Como que é lidar com essas duas questões diferentes em âmbitos governamentais? Como que é você falar com a DAI? Como que é você falar com a CCR, que eu imagino que deva ser bem desafiador? Comenta pra gente aí como é que é esse processo. Primeiro, sobre a adutora, a gente precisa modernizar a entrega da nossa água, eu sou super a favor disso. E dentro de qualquer obra, sempre há alguns problemas. Eu cito a Rua Octacília, o quanto a gente nos últimos 2 anos visitou aquela rua, porque era água e aí o esgoto, e aí a empresa que o DAI contratou errou, mas a gente sempre acompanhando com o engenheiro, ouvindo os moradores, mas foi bem difícil esse período, principalmente ali para a Rua Octacília. Mas a gente entende que a água também é importante, a gente precisa modernizar as nossas ligações de água pluvial, de água que a gente bebe, né? Água pluvial é outra coisa. E aí a gente moderniza também, tirando da rua, colocando na calçada. A nossa região aceitou esse desafio e é um desafio que os moradores vão ter paciência, né? Porque é uma adutora nova, com equipamento novo, e aí sai da rua, vai pra calçada, aí abre a calçada. Eu cito a tia Rosa, que é a tia da Lana, ela ama a calçada, então abriu a calçada dela, mas no dia seguinte ela já tinha arrumado a calçada dela. Então você arrumou a calçada, vai lá e quebra, mas a gente precisa modernizar. E aí obra gera conflito, gera dor de cabeça, mas a diferença é que a gente está lá próximo, para representar a população, para defender a população, entender também os períodos que precisam, porque a água, aí você vai fazer o teste, daqui a pouco abre a rua. Aí abre a rua de novo. Tinha acabado de recapear a Rua Octacília, teve que abrir de novo, porque um lado interferiu no esgoto e aí deu ruim. Mas tudo isso são erros que acontecem em obras, Normal. não deveriam acontecer, mas a gente está lá para acompanhar. E o DAI tem respondido à altura? Tem Sim, atendido as inclusive solicitações? semana passada a gente tá nos seus finalmente ali, nos Tem um novo detalhes. comandante lá agora, né? Tem o novo, meu xará, É. é Daniel verdade, também. verdade. E Inclusive tá Daniel convidadíssimo Bocalão, aqui, né? Bocalão. Luiz, pra vir aqui. Bocalão. Bocalão, Lão. tem um ão no É um final. ano no final, né? Bocalão. E aí ele foi na Câmara fazer uma recepção, achei muito interessante para todos nós vereadores. Eu tenho uma agenda com ele essa semana. Se colocou à também. disposição dos... Exatamente. Trazer ele aqui pra gente falar um pouquinho Ele é muito inteligente, É. deu para perceber que ele está disposto a melhorar bastante coisa. Então a gente tem uma pauta sobre um esgoto ali na Eurico Lourençon, no bairro do Aeroporto, algumas ações que precisam ser feitas, principalmente em relação à adutora, porque tá finalizando ali, tá no detalhe O final. aeroporto, você acha que vai dar uma... Como é que você sabe alguma coisa? Se vai começar a receber novos voos, vai dar uma ampliada ali? Não, Por enquanto não temos nada ninguém de passou notícia, nada né? em Mas relação seria a bom, isso. né? Porque Jundiaí recebe voo pra caramba ali, né? Exato. Pô, tem uma pergunta do ouvinte aqui, ó, que legal. O Reginaldo, que através do 11 97151 8509, você quiser fazer uma pergunta pro Daniel,
Ele está aqui disposto também a responder. O Reginaldo, lá do bairro do Retiro, Jardim Guanabara. Ele pergunta para o Daniel a respeito dos concursos de agente comunitário de saúde para a UBS. Quando é que se tem alguma coisa programada aí? A gente tem cobrado o prefeito para chamar. Precisa chamar. A resposta sempre já está feito. Precisa chamar. Inclusive, acho que é a Aline que precisa ser chamada, que é a esposa dele. A gente já tem cobrado o prefeito, precisa ver ali dentro do orçamento para poder chamar. É só chamar. E aí o prefeito responde, a gente está organizando o orçamento. Essa é sempre a resposta da prefeitura em relação à chamada de todos os concursos. Mas exclusivamente desse, que eu acho que ele deve estar perguntando em relação a Aline sobre o concurso da agente comunitária da UBS Guanabara. É isso, exatamente. Da família Orlato. Diz que são sempre... E seus eleitores sempre serão seus eleitores. Muito obrigado pela pergunta, viu, Reginaldo? Você quiser fazer a sua pergunta também, é só entrar em contato com a gente aqui pelo telefone, tá bom? E sobre a castração, tem um mutirão de castração lá no Retiro também? Fala aí pra gente. Antes, eu só vou falar da relação com a Motiva e a Autoban. Tá, CCR. Tá. No início, foi muito difícil porque eles entendem que o vereador é do município, e aí a gente vai cobrar coisa do estado. Como a gente não tem um deputado ainda, a gente fica refém. Mas houve um desmoramento ali perto do Boa, na época, que cedeu a rua, foi um caos, no início do ano. Interditou uma parte. Foi literalmente um caos. E aí eu falei assim, vamos tentar um diálogo. Então tentei o diálogo, aí não respondeu. Eu falei, quer saber? Deu um mês, eu comprei um bolo e aí eu fui cantar bolo com as senhoras. Você ficou famoso. Eu liguei para as senhoras, eu tenho uma missão para nós. Elas nem sabiam o que era, elas só foram. E aí a gente foi lá e cantou parabéns, isso deu uma repercussão. E aí a gente conseguiu uma reunião lá. E agora, graças a Deus, a gente tem um contato direto ali, porque como a gente tá bem vizinho da Anhanguera, né? Bem irmão gêmeo. Então tem mato, tem alguma coisa que acontece, um bueiro que estoura, é marginal. Daqui a pouco vai começar a reforma ali no Redondão, em frente a Dilson Rodrigues. Então a gente tá em contato, porque a gente tem que... Vai praticamente baixar em Anhanguera e aí vai ter que fazer retorno, a gente vai precisar comunicar a população. Eu me coloquei à disposição pra gente fazer isso junto. Então hoje a gente tem uma comunicação direta sobre se eu preciso ir lá ou se eu ligo, eles me atendem, me respondem. Demorou um pouco, mas hoje a gente conseguiu. Mas foi difícil conseguir chegar a esse nível, né? Foi ali, difícil. Daniel, só para você finalizar nesse termo, o que precisa ser feito ali? Porque vira e mexe é a mesma situação que acaba acontecendo ali, né? Vira e mexe, cai um lado da rodovia, ou desmorona, ou enfim, desliza, né? E eles têm, assim, eles te passaram, assim, olha, o projeto, a situação aqui é essa, para evitar que isso aconteça sempre. A gente chegou numa conclusão do que precisa fazer, mas eles não apresentaram o projeto ainda. Ali são escadas hidráulicas que precisam ser feitas, e alguns locais que são maiores, por exemplo, no Morro da Vila Alvorada, já tem um pedaço de muro de arrimo, de pedra. E eu acho que precisa avançar. É um muro de contenção. Os menores, que é em frente do Boa, com a escada hidráulica, para a água ter a vazão para onde ela tem que seguir, para a guia lá embaixo, consegue resolver. Agora, os maiores, que é o ponto mais alto da Vila Alvorada, a gente precisa continuar os nossos muros de arrimo, de pedra, porque daí é um morrão muito alto. Já tem uma parte que foi feita, eu era muito pequeno, nem era nascido, porque minha avó mora lá em cima, eu vivia olhando lá, né, esse murão, mas eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Mas eles não nos apresentaram nenhuma proposta. Eu acho que eles esperam acontecer o problema para poder resolver. E aí isso é ruim, mas... Hoje a gente tem minimamente ali um contato para a gente tratar e cobrar esses assuntos, mesmo que seja uma concessão estadual. Mas se Deus quiser, eu acho que a gente vai ter um representante estadual para que faça e ajude a gente nessa ponte, porque a gente não tem e é muito ruim. Então a gente tem muito equipamento estadual dentro da educação, dentro da saúde ou rodovias que a gente precisa de contato no estado e a gente tem uma dificuldade às vezes de tratar. É isso aí, segundo informações que a gente tem aí, é que o CEO da Motiva, ele disse que vai ter um investimento agora de 8,3 bilhões nas rodovias aí. Amém. Que são administradas por eles aí. E claro que a gente vai ser beneficiado também. E sobre a castração lá. Castração. A nossa região... Kita comprou um cachorrinho, ele falou que estava querendo um cachorro assistindo muito sozinho, ele comprou um cachorrinho que quer saber da questão. Tem que esperar a idade de castrar, sim, é importante. Então, esse tipo de... É a primeira vez lá que vai ter? Não, já teve há 8 anos atrás. A Lana me ajuda um pouco, ela gosta dessa causa animal. A Lana animal. é assessora, né? Assessora, é a Lana, ela né? tá aqui com a gente.
Beleza. Então ela que ajuda eu nesses assuntos. Há 8 anos atrás foi feito nessa mesma escola que vai ser feita, e a gente encontra dentro do nosso território uma defasagem nesse sentido de castração. Então a gente solicitou, o governo nos atendeu, o prefeito nos atendeu, de fazer isso novamente na escola. Então a gente tem lá divulgado... na Ana Rita Alves Ludwig. Na Vila Alvorada. Inclusive, semana que vem, 16, 17 e 18, ali no Grupo Sol, Já faz o convite. tem né? um Chama o agendamento pessoal. presencial. Então é só levar CPF, RG, comprovante de residência, não precisa levar o animal, e aí leva dia 21 o animal ali na escola para poder fazer a castração, cão e gato. Na região, tem que ser ali no bairro, porque essa proposta... Tem que levar o comprovante de endereço, então, Isso. também. É interessante, né? Essa proposta é bem territorial. Quando eles vão para os bairros, é bem territorial. Então, e eu sinto que no governo do Gustavo, a gente está avançando muito. Veio a carreta também aqui já. Então, a gente tem avançado como cidade esse assunto da causa animal. Cito o João, meu colega vereador, que vem fazendo um trabalho legal nesse sentido. Ele é da causa, entende, faz os resgates. Mas a gente também pensa um pouco na nossa região ali, trouxe... Ele é bastante ativo nessa causa. Ele né? é ótimo, um ótimo vereador nessa causa animal. Admiro muito o trabalho dele, porque não é qualquer um que faz, e ele vai lá, veste a camisa mesmo João e faz. Vitor, né? João Vitor. João Vitor. E aí, a gente trouxe também, depois de 8 anos, aí o governo nos atendeu com a castração, dia 21, e aí semana que vem tem o 17, agendamento. 18, E 19. 17, tem 18, agendamento 19. online. tá bom. Online não, presencial. Presencial. Tem que ir lá, leva comprovando endereço, RG e CPF para você fazer o cadastro e depois levar o animal no dia 21 para fazer a castração, tá bom? E a gente fala também da iluminação lá, substituição das luzes por LED lá no Retiro, na reserva do Japi ali, Antônio Piscinato, que ficou muito bom ali. Ficou. A gente Bacana, avançou a iluminação de LED, acho que no país todo, no mundo todo, agora na nossa cidade tem que ter em todas as ruas, né? Então a gente priorizou algumas avenidas principais, principalmente E comerciais. fica bonito, né, Daniel? Fica Fica lindo, segura, né? segurança pública, né? Exatamente. Então a gente fez Antônio Piscinato, Aristides Mariotti, Amélia La Torre, Mundo, alguns pontos críticos, principalmente a pedido das mulheres. Você pega a rua Guadalajara, que é ali no Guanabara, então as mulheres descem no Antônio Piscinato, vão subir até o Alfa. Era um ponto que não tem nada ainda em volta e estava muito escuro. Então a gente priorizou os caminhos das alunas, né, que vão para a escola à noite. Então a gente priorizou esses pontos críticos e agora a gente avança solicitando para o governo a solicitação de todas as ruas, né? Inclusive ontem a gente conseguiu uma emenda parlamentar federal de 300 mil para a iluminação de LED da região do Retiro do deputado Maurício Neves, né, do PP. E foi muito gratificante ele entender a nossa situação de segurança, a nossa situação de iluminação pública ali da região. Então, a gente quer avançar bastante nesse sentido de iluminação na região do Retiro. Tá. Daniel, tem uma questão que eu queria... Aliás, são duas questões na realidade, mas eu vou dividir aqui para a gente poder ir por tema, né? Eu queria falar um pouco sobre lazer, emprego e... Nesses dois assuntos importantes, emprego, teve a questão do emprego da gente, né, que a revitalização do Parque dos Ipês. São dois assuntos que eu gostaria de falar com você. Como que, assim, o mandato do vereador, ele pode articular para que grandes ações, assim, acabam? Como é que o mandato consegue ser articulador dessas ações para trazer para o bairro? Por exemplo, o emprego da gente é muito difícil a gente ver uma coisa mais descentralizada. E deveria ser assim, né? Muitas vezes as pessoas correm para ir para o centro, para algum feirão de emprego, alguma coisa, né? E tem a questão também da revitalização do Parque dos Ipês, né? Que é uma coisa nova que está acontecendo. Conta um pouquinho para a gente desses dois processos aí. Em relação ao emprego, a gente tem feito um trabalho legal com um comerciante do bairro. A gente criou um adesivo para incentivar a venda dele. Automaticamente a gente incentiva o emprego dentro do bairro. Então a gente criou até o Instagram Comércios da Região do Retiro para a gente fazer capacitação. Recentemente a gente fez uma pesquisa e entendeu que eles querem entender a comunicação, como faz arte, como faz vídeo, como faz reels, tráfego pago. Então a gente vai trabalhar isso com o comerciante, porque se ele melhora as vendas dele, automaticamente ele precisa contratar funcionário, então isso gera emprego. Então o que a gente pensou? Vamos ajudar o comerciante? Porque ele está lá às vezes se afogando, a gente precisa ajudar ele a desafogar para ele vender mais e ter recursos para poder contratar, né? A gente levou o emprego da gente lá para a região do Retiro, foi um sucesso.
a gente trouxe os alunos da escola estadual. Seria como se fosse uma feira de emprego. E aí a gente fez a parceria com a escola estadual, trouxe o aluno para dentro da feira, trouxe as pessoas para dentro da feira, foi um sucesso. Só que esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer na semana de maio, porque o nosso padroeiro é São José Operário, né? E o padre Rodolfo, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho ali na nossa paróquia, quer fazer esse título do trabalho, né, na nossa paróquia. Então a gente traz naquela semana, que é a festa do padroeiro. Na mesma semana a gente faz a feira do operário, junto a feira do emprego dentro da paróquia São José Operário, para ter esse título de José o Trabalhador, né? E foi um sucesso. Então a gente quer fazer isso nesse primeiro período, talvez no segundo semestre, um outro também. Mas foi um sucesso, lotou. A TVTem foi lá também, teve a oportunidade de ajudar a divulgar. Foi. TVTem foi pois lá. É. Falar de coisa boa. Que legal. Porque normalmente está acostumado. Eles só vão quando quebra, destrói, cai árvore, enchente. Eu fiquei feliz com a presença deles lá e ajudou muito a divulgar. Eu senti muito as pessoas que já estão aposentadas querendo entrar no mercado de trabalho, foi bastante. A juventude com oportunidade de estágio, alguns... muita gente saiu de lá já empregado. Isso, depois legal. A gente recebe o feedback. Aí, Daniel, arruma emprego. Tô feliz, é isso. E o Parque dos IPs ali? E aí o Parque dos IPs, na verdade, não é nenhuma revitalização. Foi uma proposta nova, porque era uma área pública que estava lá, estacionava-se caminhão lá, né? Eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa para ver o que o povo quer, se o povo quer feira ou não. Aí saiu 99% querer uma feira noturna. O povo gosta de feira, né? Adoro uma feira, pra rever um amigo. Mas é legal, conversar, nem de fazer qualidade. fofoca, trocar informação. É muito, muito legal isso, essa vivência com as pessoas, né? E aí a gente pensou, então vamos transformar esse espaço. Então a gente fez um espaço de lazer para os nossos eventos do bairro, para essas trocas. Então tem a Via Sacra, as igrejas, a gente tem bastante igreja evangélica que dá para voltar os cultos ao ar livre. Quando eu era criança, minha família é evangélica, a gente participava de muito culto ao ar livre. Hoje eu sou católico, então é uma outra dinâmica, mas é um espaço para acolher a todos. Então a gente pensou numa arquibancada, pensou em algumas estratégias da feira. Então o piso, se você perceber, ele é um pouco alto para acolher o caminhão da feira. Então toda quarta-feira à noite vai ter a feira noturna lá. Então a gente pensou no parquinho, na academia. E aí só a pista de skate que a gente trocou de lugar. Ia ser lá, mas a gente vai colocar dentro do centro esportivo, que é um equipamento de esporte e tem tudo a ver com a pista de skate. Então, tirando a pista de skate, tudo que a gente combinou vai ter. Só a pista de skate que a gente troca de lugar, coloca para dentro do centro esportivo para acolher o esporte em si, tudo dentro do espaço de esporte. Mas aí, o Parque dos IPs, ele vem com essa proposta de piquenique, de lazer, ensinar seu filho a andar de bicicleta, patins. Essa é a proposta. Lugar bonito, espaço aberto. Lugar bonito. E aí, a gente está nessa fase da Unidan entrar com a arborização e as plantas. Muitos IPs serão plantados ali. E aí, depois vem a iluminação de LED e a gente consegue entregar, se Deus quiser, porque tá atrasado, porque choveu muito. E vai 4 chuvas por dia, né? E tudo que vai fazer lá... Só no inverno agora vai dar uma... então, mexe com terra, aí precisa pegar o cimento para colocar na arquibancada, fazer a outra rampa, tudo isso precisa do tempo tá seco, né? E aí eu fico segurando a minha ansiedade, porque a gente quer entregar, porque é um equipamento desejado pela comunidade, né? Tá todo mundo ansioso, as idosas do bairro estão querendo aquilo para ir treinar, para fazer caminhada, para levar o neto a andar de bicicleta. Daniel, tem uma coisa inusitada, né, para fechar a segunda questão. Isso aqui é a minha última pergunta, mas uma coisa inusitada que na realidade foi algo muito bacana, muito legal. Em 2022, você, o Gustavo Martinelli, mais alguns colegas vereadores, 5 minutos. mais alguns colegas vereadores estiveram ali na Vila Municipal, né? E teve aquele pedido da Giovana, que ela era uma menininha que brincava ali na rua, novinha, né? E tem na Vila dos Bandeirantes até na Vila Municipal ali, região do cemitério, né, Luiz? Tem aquelas ruas de paralelepípedo, né? Ainda é antigo, né? E ela não conseguia brincar, né? Porque as ruas eram de paralelepípedo, aquela coisa. Ela fez um pedido pra vocês ali, o Gustavo Martinelli, então, na região, na ocasião. Ele era o vice-prefeito, né? E aí, recentemente, foi possível atender. Como que é, assim, como que você sente realizando, assim, um pedido desse que foi feito por uma criança, né? E lembrou de vocês, né? E vocês, e, consequentemente, lembrou dela de volta. Como é que foi isso? Eu acho que o ato da gente ser lembrado, ele é muito importante. Seja por uma mensagem ou por uma ação grande como essa. A gente vai na rua ali a pedido dos moradores, eu, o Gustavo era vice e o Fauás,
meu colega de bancada do mesmo partido. E aí a gente entende que era a única rua que faltava recapear, porque as outras já tinham recapeadas, era a única rua que estava de paralelepípedo. Eu não vou me recordar o nome da rua, mas era uma rua familiar. Muitas pessoas da mesma família moram lá, né? E eu só não vou me recordar o nome. Mas ela fala assim... João Melato, né? João Melato. Exatamente. Obrigado por me relembrar. E ela fala na época que ela tinha vontade de chutar bola, né? E no paralelepípedo não dá. Então o Gustavo assume a prefeitura, coloca isso como uma das prioridades para poder fazer, porque ele estava lá. Isso é uma característica positiva do Gustavo, ele não esquece as coisas. Fica na cabeça dele, ele precisa até trabalhar a ansiedade, porque eu também sou assim. A gente quer produzir pro povo o tempo todo, mas tem muita coisa burocrática, né, que nos impede às vezes, mas ele não esqueceu desse pedido dessa menina, e a gente volta lá, só não deu pra ela chutar a bola porque ela tava com a perna quebrada. Eu falei, poxa, então a gente faz a dancinha que a gente fez na época ali no vídeo, com ela junto, ela muito agradecida, a família muito agradecida, até uma das senhoras da família, mesmo com dificuldade de andar, foi lá conversar um pouco com a gente para falar a expectativa dela sobre o asfalto, agora pontuou alguma situação da água, que precisa de um bueiro, então a gente vai acolhendo as informações mesmo numa obra já pronta, né? E aí o vereador nunca pode executar nada, então a gente sempre é ponte, mas quando dá certo é importante que a gente leve o problema para a prefeitura. A prefeitura não consegue ver tudo, então o nosso papel é mostrar os erros, mostrar o que precisa melhorar. A gente ficou muito feliz e ela também, a família também ficou muito feliz de poder... entregar isso, e foi um pedido em conjunto com o vereador Fauás também. Legal, show de bola, hein? Bom, Daniel, a gente sabe que o cenário político hoje, a gente falar de nível nacional, é um negócio que a gente ficaria talvez umas 2 ou 3 horas falando aqui, mas a gente fala do cenário aqui da nossa região metropolitana, principalmente de Jundiaí, né? O PSD é um dos maiores partidos, aí, se não for o maior do Brasil hoje aí. Gilberto Kassab tem vindo aqui, né? Tem olhado para Jundiaí, a gente sabe que agora é um ano de eleição, a gente espera aí que a população, toda a nossa região, faça aqui no mínimo 2 deputados aí para nos representar, como a gente falou em vários momentos aqui, você também, a gente precisa disso para trazer novas emendas e muita coisa boa. E como é que você vê hoje a base do governo do Martinelli hoje, falando aqui de Jundiaí, na Câmara, e qual que é o papel do PSD na sustentação dos projetos para essa eleição aqui, para Jundiaí e para essa eleição agora, que a gente vê que vai ser uma eleição complicada, uma eleição nova, toda eleição é uma eleição nova na grande realidade, né, Daniel? E é um novo desafio, mas a gente vê que é uma eleição vai ser complicada, porque a gente está num momento político ruim no Brasil, o momento político é ruim, a gente não sabe como é que está a divisão, fala-se polarização e não sei o que, e tal, essa vai ser sempre a narrativa, a polarização. E a gente vê que Jundiaí está indo, a gente vê que a região metropolitana cresce, e o papel do PSD no governo aí, no Martinelli, como é que é e o que você acredita aí que pode acontecer nos próximos meses? Como base, a gente tem construído a relação para a gente se ajudar, né? Eu acho que existem problemas na cidade e a nossa bancada tem apontado, tanto eu, a Carla e o Fauás, nos nossos nichos, a gente tem apontado os problemas e está tentando resolver juntos, né? No sentido municipal. Agora, já no sentido estadual, de decisão, né, de quem a gente vai apoiar nesse sentido, a gente tem sinalizado o apoio à pré-candidatura do Danilo Juan, que é o ex-prefeito de Cajamar. Então a gente... Ele é federal, estadual? Estadual, né? E a gente entendeu que ele é um nome forte, que tem propostas boas. Então nós 3 decidimos apoiá-los e vamos apoiá-lo. E ele fica no PSD? Danilo João fica no PSD? Eu não sei exatamente porque ele sinalizou o PP. O pessoal tá meio quieto, né? Todo mundo ainda esperando o 5 de abril lá, sim, que é o último. 5 de abril a gente vai ver tudo. Até lá tudo pode acontecer. Tem um monte de nome borbulhando aí, né? Um monte de gente fala que vai, que não vai e tal. E a gente acaba... A única certeza que eu tenho é que eu não vou. E a gente espera Por enquanto eu não vou. E vamos fazer uma campanha aí pra gente eleger o pessoal da região. Precisa. Lógico. Mas ele é ex-prefeito de Cajamar, mas ele tem vínculo aqui, já teve vínculo aqui.
nos ouviu, nos entende, tá ouvindo as nossas propostas, o que a cidade precisa, está muito próximo de nós. Então, é uma pessoa que desenvolveu um ótimo trabalho lá em Cajamar. Tanto é que a resposta sobre o sucessor dele, que é o Cauã, foi muito positiva. Trazer ele aí, viu, Kita? Precisamos fazer. O Daniel vai ajudar nessa ponte. Sim, com certeza. Trazer o ele vai Danilo vir, com certeza. É uma pessoa inteligente, nova, e eu acho que vai inovar toda a nossa região nesse sentido. Então, eu acho que a gente fez uma boa escolha para Jundiaí nesse sentido. Estadual. Legal. Apesar de Cajamar fazer parte da região metropolitana de São Paulo, como você bem disse, ele tem participado bastante aqui da nossa região e também, se vocês derem um apoio a ele, vamos cobrá-lo, né? Estaremos cobrando ele aí tranquilamente, né? Meu maior papel é cobrar. Uhum. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Tem alguma coisa que você queria falar aí? Alguma coisa? Porque a gente precisa terminar o programa já, 1h02 já. Alguma coisa que você queria falar? Agradecer vocês e colocar à disposição todos os munícipes da cidade pra gente trocar ideia, conversar. E eu sempre falo que eu sou novo, eu vou errar bastante, tô disposto a aprender, tô disposto a me corrigir sobre o aspecto de algum erro, algum problema, mas a proposta é sempre a gente inovar, construir política pública nova, tecnológica, para entregar para o cidadão com transparência e resultado. E tem aí a Combinete, né? Isso, que vai estar ao próximo... Eu tô sexta-feira agora na feira, lá da região do Retiro. Na região do Retiro. Quem quiser conhecer o Combinete... É só ir lá. Você que mora aí nessa região, quiser bater um papo lá com o Daniel Lemos, é só encostar na Combinete, tá bom? Obrigado pela sua presença, agradeço Luiz, aí. Obrigado, Kita, pela recepção. A gente agradece. Deixa o seu arroba aí, à disposição. Arroba Daniel Lemos Jundiaí. Direct. Só legal. manda mensagem que a gente conversa. Show de bola, hein? E também a Lana, né? Isso. Obrigado, Lana, pela presença aqui também junto, por atender a gente lá. E a hora que você quiser voltar, cara, tamo aí. Tá combinado. Bom? Fechou? Tá, depois vamos lá na Kombi, hein? Vamos lá na Kombi, vamos conhecer. Legal. Valeu. Esse foi o Daniel Lemos, vereador aqui de Jundiaí, pelo PSD, junto com a gente no programa Em Pauta desta terça-feira. 1h04, a gente volta amanhã. Um programa a meio-dia. Quem que é amanhã? Amanhã temos a psicóloga, terapeuta e sexóloga Joyce Dias. Que maravilha. Bate-papo legal, hein? Sempre um bate-papo legal, hein? Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, exatamente. Né? Semana das Mulheres, né? Mês das Mulheres. Mês das Mulheres, né? Ano das Mulheres. Elas dominam tudo. Planeta das Mulheres. Dominando tudo, se Deus quiser. Isso aí. Vamos que vamos, tá bom? E você não saia daí, você da internet, nosso muito obrigado pela audiência, você do FM 91,1, você do nosso YouTube aí, você que ainda não fez o seu cadastro lá, a sua inscrição, vai lá para ativar o sininho quando tiver os eventos, @NovaFM911 é lá no nosso YouTube, e também a gente tá no Instagram e no Facebook, Nova FM Jundiaí. Obrigado pela audiência, a gente volta amanhã ao meio-dia, só que eu te falo uma coisa, não saia daí, por quê? Porque a programação está chupeta para você continuar junto com a gente aqui. Esse foi o programa Em Pauta, um abraço e até amanhã. Este foi o programa Em Pauta. Entrevistas, prestação de serviços, dicas culturais. Todo dia um assunto diferente com profissionais, políticos, entidades e associações. Em Pauta, de segunda a sexta, Nova FM. Nova. Nova FM. Nova FM. Nova FM. Nova FM.
Nova. Nova FM.